Onde é que eu tô? O que é isso? Vamos jogar um jogo. Eu acho que ele não fala assim, mas tudo bem. Você tem 5 minutos para resolver esse sistema linear de equações. Caso contrário, o dispositivo quebra-nozes preso na sua cintura irá ativar. Como assim, cara? Como assim, cara? Calma aí, véi! Calma aí, véi! Calma! Cansado de se ver nessa situação? Eu também. Por isso, hoje eu venho trazer as 4 formas de se resolver os sisteminhas da matemática. Mas antes, o que é e o que significa resolver um sistema linear? Imagina que tu tem uma equação com mais de uma variável, nesse caso, só 2 por questão de simplicidade. Perceba o que ela diz. Um número mais o outro dá 1. Solucionar essa equação é encontrar todos os valores de x e y que atendem a esse requisito. Esse caso tem infinitos pares de números que satisfazem a condição. Aí fica fácil demais, né? Pelo amor de Deus. Para dar uma apimentada, se sumona mais uma equação. Pronto! Isso é um sistema. É um conjunto de equações. E a solução do sistema será os números que satisfazem todas as equações ao mesmo tempo. Nesse caso, 5 e menos 4 resolve a de cima, mas não a de baixo. Então, não é a solução. Já 2 e menos 1 resolve as duas. Portanto, x igual a 2 e y igual a menos 1 é a solução do sistema. Se tu perceber que essas equações, na verdade, representam retas, nós podemos botá-las num plano cartesiano e ver o que está acontecendo visualmente. Essa reta azul representa a equação x mais y igual a 1. Cada ponto contido na reta respeita a relação um número mais o outro é igual a 1. Ou seja, cada ponto é uma solução para essa equação. E como temos infinitos pontos numa reta, temos infinitas soluções, como tínhamos visto. Trazendo a segunda reta para o gráfico, a mesma análise é válida, mas agora temos um ponto compartilhado pelas retas. Esse ponto, por pertencer às duas retas, é a solução para as duas equações, o que significa que ele é a própria solução do sistema. Com essa visualização geométrica, nós ainda podemos facilmente ver quando um sistema não tem solução. Rotacionando uma das retas até que elas fiquem paralelas, não haverá mais intersecção. Logo, não existe uma solução que funcione para essas duas equações. E também não precisa ser gênio para descobrir isso, tá? Só olha o que as equações dizem depois da alteração. A primeira, que a subtração de 2 números é 1, e a segunda, que essa mesma subtração dá 3. Isso só seria possível se 1 fosse igual a 3, mas até ontem isso era falso. A única maneira de retas paralelas se encontrarem é movendo uma delas até que uma fique totalmente em cima da outra. Nesse caso, existem infinitas intersecções entre as duas retas, porque uma reta é igual à outra. Com isso, temos infinitas soluções para o sistema. Isso acontece não só quando as equações são idênticas, mas também quando são proporcionais, quando uma é a multiplicação da outra por alguma constante. A segunda equação traz toda a informação que a primeira já trazia. E se mesmo assim tu tentar procurar um único valor que resolva um sistema desse tipo, tu vai chegar em 0 igual a 0. O que é verdadeiro, mas inútil. Quem já chegou num 0 igual a 0 sabe o que dá vontade de fazer. Se tivermos um sistema com 3 variáveis, também dá para fazer uma análise com o gráfico praticamente do mesmo jeito. Mas em vez de retas no plano, teremos planos se intersectando no espaço 3D. E se tivermos 4 variáveis ou mais, aí fodeu para botar num gráfico, mas dá para resolver algebricamente. E falando em resolver, vamos ver finalmente as 4 formas de resolver sistemas. Tu não precisa saber de todas elas, uma só já deve ser o suficiente, mas dependendo do sistema, um método pode resolver muito mais rápido que o outro. Então vamos começar com o método mais padrão, o da substituição. O que ele diz é: primeiro, tu dá o teu jeito para isolar qualquer uma das incógnitas. Isso é, ter uma equação do tipo x é igual a qualquer coisa, mas essa qualquer coisa não pode ter um x no meio dela. Depois tu vai na outra equação e substitui essa qualquer coisa onde tem x.
O resultado disso será uma equação com só uma incógnita, que sabemos resolver. É só fazer umas continhas e isolar de novo. E agora sim, temos o valor definido para o y. E para achar o x, é só substituir o valor de y que achamos em qualquer uma das outras equações e fazer conta. No caso, eu vou substituir o y naquela equação porque já está com x isolado. Pronto, achamos os valores de todas as incógnitas, o sistema foi resolvido. Esse método resolve qualquer sistema linear, sempre com o mesmo mecanismo básico. Alguns sistemas, porém, podem exigir um trabalho braçal maior. Por isso, temos o método da adição. Ele tem a grande vantagem de resolver o sistema muito rapidamente. Esse método diz para somar ou subtrair as equações a fim de criar uma outra equação sem alguma das incógnitas. Nesse exemplo fica bem evidente isso. Ao somar as equações, o menos y com mais y cancela. Aí sobra 2x igual a 2 e pronto, x igual a 1. E para achar a outra incógnita é só substituir como fizemos antes. O problema desse método é que nem sempre ele é tão direto e intuitivo de usar. Num exemplo como esse, só somar as equações não cancela nenhuma variável. Antes, eu teria que dar meu jeito de fazer aparecer coeficientes iguais entre as equações para, então, eu poder subtraí-las. Por exemplo, eu posso multiplicar por 4/3 a equação de cima, de modo que o 3x vire 4x. Só agora eu posso subtrair as equações para sumir com o x. Algumas vezes é difícil perceber um bom número para multiplicar as equações, e no fim fica uma lambança, tem fração para todo lado. Mas ainda bem que a gente não tem medo de fração, né? Tu não tem medo de fração não, né? Acho bom. Então resolver isso aqui vai ficar como dever de casa. Com isso, nós podemos perceber que os pontos positivos desse método é a rapidez na solução quando o sistema vier bonitinho. Mas alguns sistemas não deixam o método ser aplicado tão rapidamente. Apesar de tudo, é um método bom. Mas sabe o que é melhor que isso? 2 disso. Sim, literalmente. O próximo método é o do escalonamento, usado para sistemas com pelo menos 3 equações e variáveis. Ele consiste em usar o método da adição várias vezes para deixar o sistema todo bonitinho desse jeito. A primeira equação fica normal, a segunda tem uma variável a menos e a terceira vai ter uma só. Deixa-me resolver rapidinho um exemplo para mostrar como seria escalonar. Aqui, dá para subtrair a primeira equação direto da segunda, o que nos dá uma equação sem o x. Depois, dá para multiplicar a primeira equação por 2 e subtrair da terceira, o que nos dá outra equação sem o x. Com essas duas novas equações, podemos criar um sistema que equivale ao original. Agora que já sumimos com o x nas duas equações de baixo, vamos sumir com o y na última. Multiplicando a segunda equação por 3, podemos somar com a terceira e sumir com y. Pronto, o sistema já está escalonado. O jeito de finalizar a resolução é indo de baixo para cima. A última equação ali só tem o z, então é só fazer uma continha básica de divisão e acha ele. Depois, põe isso na equação de cima, e de novo, teremos uma variável só, então é só fazer as continhas. E com esses dois resultados, é só substituí-los na primeira equação, e mais uma vez é só fazer as continhas. Na minha opinião, a grande vantagem de utilizar esse método não é nem pela resolução do sistema, mas pela discussão dele. Ao escalonar, fica muito intuitivo saber que tipo de sistema ele é. Se for SPD, ele vai ficar desse jeito que vimos. Mas se for SPI, uma das linhas vai ficar repetida ou com um 0 igual a 0. E se for SI, uma das linhas vai ter um absurdo, tipo 0 igual a 2. Os pontos positivos e negativos desse método são os mesmos do método da adição. Às vezes a solução sai rápida, mas outras vezes os números podem ficar bem feinhos. E já que estamos falando de coisa feia, o próximo método é o pior de todos. É a regra de Cramer. Eu nunca vi ninguém falar bem dessa método. A única coisa que dá para dizer que deu uma inovada foi que a regra de Cramer são fórmulas fechadas, e não uma série de manipulações algébricas como os outros métodos. Por essa peculiaridade, talvez alguém encontre algum valor nesse método, mas eu não. Enfim, vamos ver o que esse tal de Cramer preparou para nós.
Tá vendo esse sistema linear? Então, ele pode ser escrito em forma de matrizes, nesse formato. Não confia em mim? Vai se f***. Essa multiplicação de matrizes equivale àquele sistema. Se tu quiser, tu pode multiplicar isso aí e ver por ti mesmo. A primeira matriz, que eu vou chamar de A, é a matriz dos coeficientes das variáveis. A segunda, que eu vou chamar de W, é a matriz das variáveis. E a terceira, que eu vou chamar de B, é a matriz dos termos independentes, que são os numerozinhos que estavam depois do sinal de igual lá no sistema. Para que o método funcione direitinho, todos os valores têm que estar na ordem certa em todas as matrizes. Percebendo isso, nós podemos montar as matrizes auxiliares de cada variável. Elas são formadas assim: copia a matriz A, mas na coluna em que cada variável estaria, substitui todos esses valores pelas entradas da matriz B. Aí, tendo essas matrizes, a regra de Cramer diz que cada incógnita é igual ao determinante de sua matriz auxiliar dividido pelo determinante da matriz A. Por isso que esse método é terrível. Tem que calcular 1 milhão de determinante, que é um saco. E se tivesse uma variável a mais nisso daí, as matrizes seriam 4x4. Aí eu queria ver. Agora que vimos todos os métodos, vamos voltar lá naquele sistema inicial para ver se ainda dá tempo de resolvê-lo. Acabou o tempo.